Olá meus queridos, tudo certinho? Eu sou o professor Lucas e na aula de hoje nós falaremos sobre a questão da migração dos países africanos. Vamos começar? Para você que é nosso aluno da Escola Nova Dimensão ou você que é aluno de uma escola em que usa material positivo, o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje, ela começa na página 47 do livro 1, ou seja, do livro laranja, e ela se estende até a página 52. Vamos lá. A questão dos migrantes africanos. A questão dos migrantes africanos, para a gente falar o porquê da migração africana, nós devemos voltar um pouco na história da África. Na década de 70, quando as migrações elas começam a acontecer a partir de pessoas da África para outros países do mundo, é um período em que ele é marcado por diversos governos que eles acabam adotando uma postura ditatorial. Neste sentido, muitas pessoas que já passavam por dificuldades econômicas ou até mesmo que não gostavam de morar naquela região onde moravam, decidem ir para outros países. É aí que começa a migração africana. Vale lembrar que na década de 70, o continente africano, ele era o continente que havia os países com a maior quantidade de pessoas que viviam em áreas rurais. Ainda hoje é assim, porém, de 1995, mais ou menos o ano em que as ditaduras começaram a acabar, até 2015, nesse período, nessa lacuna de 20 anos, houveram países em que se urbanizaram numa taxa de aproximadamente 70%, ou seja, uma média de 3,5% ao ano. Isso tirou ele do país, do continente, com os países com a maior quantidade rural? Não, ele ainda permanece sendo um continente essencialmente rural, porém muito mais urbano do que ele era há 25 anos atrás. Pois bem, para onde é que essas pessoas iam? Em sua grande parte, elas iam para o continente europeu. Então elas saíam das suas cidades, dos seus vilarejos, e eles iam para o continente europeu, que era o mais próximo. E aí, inclusive, entra a história daquele filme que eu passei para vocês na semana passada, que é o Bem-vindo a Marly Gaumont, ou Bem-vindo a Marly Gaumont, como lê como se escreve ali, mas em francês, Marly Gaumont. O que aconteceu naquele filme? Ele mostrava a história de um médico do Congo que sai do seu país, vai estudar na França, e quando chega lá na França, ele acaba procurando um serviço num vilarejozinho que fica aproximadamente 200 quilômetros de Paris. E lá ele passa por diversas dificuldades até se firmar enquanto médico. Essa é uma história real. Esse médico que estava ali naquela história, ele atuou durante muitos anos em Marly Gaumont. E ele só parou de trabalhar, se não me falha a memória, no ano de 2009 ou 2010, quando ele vem a falecer por um acidente de carro. Tem uma parte do filme que é muito interessante, em que a esposa dele fica muito brava com ele, porque ela descobriu que ele não quis voltar para o seu país de origem, o Congo, que na época era chamado de Zaire, para trabalhar para o presidente. E aí você pode estar pensando, mas que pessoa, que médico, que deixaria de ter um serviço de excelente qualidade trabalhando como médico pessoal do presidente para ir trabalhar numa cidadezinha a 200 quilômetros de Paris, num vilarejozinho em que era mal recebido? Sim, essa história ela é real. E essa pessoa, este médico, ele só não foi trabalhar para o presidente do seu país, que na época era chamado de Zaire, por conta de que o presidente ele era um ditador.
Então o presidente do seu país, ele assume a presidência, inclusive troca o nome do país para Zaire, troca inclusive o nome da capital, que era chamado de Leopoldville, para Kinshasa, e ele assume um programa por 32 anos aproximadamente de ditadura, ou seja, dos anos de 1970 até 2002. E aí, esse médico ele não quis trabalhar para esse presidente, ele preferiu continuar na França e permanecendo na França, então, após ele se firmar naquele vilarejo de Marly-Gaumont, ele permanece ali até a sua morte. É interessante observar que Marly-Gaumont é um vilarejozinho de aproximadamente 500 habitantes, portanto é uma cidade muito pequena. Mas mesmo assim, ele permanece lá. É interessante também observar uma coisa. No livro de vocês, lá na página 51, ele fala sobre a questão da qualificação da mão de obra em mercado de trabalho. Por que será que tanta gente prefere se formar e trabalhar fora do seu país? No caso de pessoas da África, ou até mesmo saírem da África, estudar em outro país e permanecer trabalhando nesse país, como foi o caso do médico do filme Marly-Gaumont. A questão é muito simples. As pessoas, os profissionais que trabalham na África, muitos deles acabam não conseguindo uma boa colocação profissional. Resultado, tem um salário baixo. Por conta disso, eles acabam preferindo então estudar no seu país ou até mesmo estudar em outro país e permanecer nesse outro país, a fim de obter uma melhor colocação profissional, ou até mesmo para fugir do sistema de governo do seu país. Muitas vezes um sistema corrupto, um sistema autoritário, um sistema que não favorece a população com uma educação de qualidade, com uma saúde de qualidade, então as pessoas saem e preferem ficar fora do seu país. Nesse sentido, vale a pena estabelecer um gancho com um termo chamado remessa financeira. O que seria remessa financeira? Essa mesma pessoa que está lá fora do seu país trabalhando e obtendo um salário, muitas vezes de qualidade, outras vezes nem tanto, eles acabam juntando um certo dinheiro e enviando para as pessoas que ficam no seu país, o pai, a mãe, os filhos, a esposa. Então isso é chamado de remessa financeira. É muito comum vermos o fluxo de remessa financeira de países mais ricos para países mais pobres, como por exemplo, Estados Unidos, uma remessa financeira para os países latino-americanos, ou ainda remessa financeira de países da Europa para países da África, ou para países mais pobres da Ásia, ou até mesmo dos países mais ricos da Ásia para os países mais pobres da Ásia. Até porque, como eu havia comentado anteriormente aí na aula passada, a Ásia ela também é um país que tem uma grande imigração. Cerca de 80 milhões de pessoas na Ásia não moram em seu país de origem, e aí acabam muitas vezes praticando essa tal de remessa financeira. Pois bem, a nossa aula ela termina por aqui. Eu deixo para vocês algumas atividades lá no Unimestre. Espero o retorno tanto dessas atividades quanto do filme que vocês fizeram na semana passada, ao qual eu também deixei algumas perguntas para vocês responderem. É isso aí então, meus queridos. Um abração e tchau, tchau!